pessoal! Em nossa aula de hoje veremos sobre pressão atmosférica. Pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Ela está diretamente relacionada com a força da gravidade e sofre variações conforme as altitudes e as condições da temperatura. Então, quanto maior for a altitude de um dado relevo, ou seja, quanto mais elevada estiver em relação ao nível do mar, menor será a pressão atmosférica. Então, quanto maior for a altura, maior a altitude, menor será a pressão. Como a gente pode ver aí na imagem. Lá no topo daquela montanha, que é muito mais alto do que a superfície terrestre, então tem menor quantidade de ar, ou seja, o ar está menos denso, mais leve, né? Menos peso, portanto, vai ter menor pressão, menos pressão. Então, já nessa parte aí maior, que está relacionada à superfície, quanto mais próximo da superfície estiver, maior será a quantidade de ar, maior será o peso, então, portanto, vai ter mais pressão. Então, quanto mais alto for, menor a pressão. Quanto mais próximo da superfície estiver, maior será a pressão. A força da gravidade mantém a maior parte do ar próximo à superfície, o que explica o fato de grandes cadeias de montanhas apresentarem um ambiente mais rarefeito. Ou seja, por causa da força gravitacional, da força da gravidade do nosso planeta, as partículas de ar vão estar mais próximas da superfície. Então, se tem mais ar na superfície, maior será a pressão. Então, lá nos topos das montanhas, onde o ar é mais rarefeito, o ambiente a quantidade de ar é menor, então esses ambientes terá a menor pressão. As temperaturas, elas também são fatores decisivos sobre os níveis de intensidade da pressão atmosférica. Quando as substâncias estão mais frias, ou seja, as temperaturas são mais baixas, as moléculas se agrupam, se juntam, como a gente pode ver aí na imagem, no sólido. O sólido, que é um elemento frio, quanto mais frio for, as moléculas vão estar lá juntinhas. Quanto mais as temperaturas for alta, mais quente for, essas moléculas elas vão se afastar. Então, substâncias frias, moléculas se agrupam. Substâncias mais quentes, quando elas estão mais quentes, as moléculas se afastam. Nas zonas da Terra em que as temperaturas encontram-se menos elevadas, as moléculas de ar unem-se, ou seja, quando as temperaturas estão mais baixas, mais frio está, essas moléculas de ar elas vão se unir, ficando mais densas, ou seja, mais pesadas, aumentando então a pressão atmosférica. Quando as temperaturas se elevam, ou seja, fica mais quente, as partículas elas se afastam, o ar fica menos denso e a pressão diminui. As variações de pressão atmosféricas existem nos diversos pontos da Terra e são responsáveis pelas ocorrências dos ventos, que se deslocam das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. Ocorrendo então esse ciclo aí, né, das zonas de alta pressão indo para as zonas de baixa pressão, fazendo esse ciclo aí, realizando então os ventos, o movimento do ar, que são os ventos. Então, pessoal, nossa aula encerra aqui. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem continuar assistindo esse vídeo até tirar essas dúvidas. E caso a dúvida persista, vocês podem me procurar no WhatsApp, no privado, para tirar as dúvidas. E assim, com as dúvidas esclarecidas, vocês podem realizar a atividade. Vou deixar aqui essa mensagem de reflexão para vocês. Nunca deixe de acreditar, seja otimista, pois de um dia para o outro a vida se transforma. Então, devemos sempre pensar positivo, apesar desses momentos difíceis. A gente tem que sempre acreditar que os dias melhores irão vir e que tudo isso vai passar. Então, é isso, certo? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Um abraço.